Então nós vamos hoje estudar e refletir os adultos com consciência infantil. Olá amigos, eu sou a Jo Andrade, eu sou assistente social, administradora hospitalar, com pós em RH e MBA Economia da Saúde. E meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. E busque na autoliderança como é que você está agindo com relação ao tema de hoje. Afinal, no domínio pessoal está a chave de tudo que podemos desejar e que podemos transformar. E o nosso tema de hoje é adultos que possuem consciência infantil. É isso mesmo. As pessoas podem crescer, se desenvolver do ponto de vista físico até cronológico, ter 30, 40, 50 anos, mas conservar nos seus traços comportamentais, nos itens que compõem a sua personalidade, questões infantis em vários segmentos. E a finalidade, a intenção desse trabalho não é diminuir ninguém, porque isso é algo importante e muito sério. Compete a cada um de nós fazer essa análise, porque podemos chegar à conclusão que algumas pessoas têm uma mente brilhante para determinadas questões e um comportamento infantil para outras. Nós precisamos só ter a consciência disso e saber como lidar com essas questões. E adulto é aquela pessoa que já conseguiu a maioridade civil. É a pessoa que nós já consideramos crescida, madura, responsável e experiente. Agora, infantil é aquele caráter de criança, imaturo, ingênuo. Independente da idade, nós podemos estar apresentando, conservando consciência infantis em vários comportamentos e atitudes da nossa parte. Adultos com estrutura emocional apresentam comportamentos que se assemelham a comportamentos de criança propriamente dito. Ele pode estar apresentando mentiras, assim, mentiras bobinhas, não assume as suas responsabilidades, manipula os mais fracos, que ele imagina que sejam mais fracos, enrola as pessoas com muita conversa, muita fala, muita explicação e justificativa, apresenta brincadeiras excessivas, às vezes brincadeiras até de mau gosto. Então, nós precisamos estar nos observando e estar verificando os nossos traços comportamentais para identificar se nós temos consciência infantil diante de alguma situação, de algum acontecimento. E esse estudo é para auxiliar na identificação e entender os nossos comportamentos com consciência infantil. Porque aquele que consegue realmente identificar e verificar que tem comportamentos que se assemelham à criança e ele já é um adulto, ele tem uma dor, ele tem um sofrimento e tem uma idade cronológica que não está compatível com a sua idade mental. Então, esta reflexão, este estudo tem este objetivo: nos auxiliar a enxergar como é que estão os nossos comportamentos e avaliá-los para sabermos se está se assemelhando com a consciência infantil, mesmo que sejamos adultos e até numa fase mais avançada, até chegando na própria velhice. E analisar essa questão, ela é muito importante e a pessoa tem que ter uma honestidade com ela mesma, de observando as questões que nós vamos apresentar aqui, podendo chegar no final desse vídeo e dizer assim: olha, eu tenho X anos, mas
emocionalmente sou infantil, mas eu me relaciono de maneira infantil, mas eu no trabalho me comporto de maneira infantil. Não é trabalhar como criança, mas é pensar, traduzindo ali experiências infantis, mostrar, se manifestar, fazendo com que alguns traços que eram naturais na criança e não podem ser mais nos adultos estejam presentes. E identificar isso é o primeiro passo para abandonarmos algumas questões, que uma vez identificado, qualquer um de nós pode falar: esse tipo de comportamento que eu tenho e até hoje cultivei, chego à conclusão, agora veio a compreensão de que ele só caberia numa criança. Quando você faz isso, tem condição de abandoná-lo. Então nós vamos estar estudando traços comportamentais de uma consciência infantil. E o primeiro traço de comportamento que traduz muito realmente uma postura infantil é o chorar diante de qualquer adversidade. Nós precisamos entender que este vídeo aula ele tem o objetivo de que nós nos analisemos para checar, para verificar se existem em nós comportamentos infantis quando nós já estamos na fase adulta. O choro, o lamento, o pranto, o berreiro, muita gente não chora contido, chora fazendo um estardalhaço. Quando ele está enfrentando um problema, um transtorno, uma contrariedade, ele realmente apresenta esse comportamento de chorar, chora. Então nós precisamos entender que todas essas reações são reações infantis. Na criança é natural, no adulto não é natural, Nós estamos conservando um traço da nossa infantilidade. Então nós precisamos realmente nos analisar e nos corrigir. Nós tivemos uma aluna num dos nossos cursos presenciais que ela relatou por diversas vezes, em algumas dinâmicas, inclusive em alguns exercícios, ela inclusive chorava, porque ela não conseguia executar a tarefa. Então, realmente ela demonstrava uma consciência infantil, sendo já uma senhora. Outro caso, uma outra história que nós temos conhecimento é um casal onde o cônjuge ele chora por qualquer problema. Quando a mulher chama atenção, ele chora. Quando ele está muito emocionado, ele chora. Quando a mulher fala que vai embora, ele chora. E quando a mulher volta para casa, ele também chora. Então, na realidade, quando o outro percebe a fraqueza, muitas vezes rebaixa-o, faz com que ele fique numa situação ruim, uma situação inferiorizado. Então nós precisamos observar. O choro natural faz parte da nossa vida. Chorar por emoção, chorar por felicidade, chorar por sofrimento, no momento certo e no momento adequado, tá tudo certo, é correto, é uma das nossas emoções. Porém, chorar por qualquer motivo, isso não. Isso é coisa de criança que quer fugir das responsabilidades, principalmente. Nós poderíamos até dividir no choro natural quando é embalado de uma sensibilidade. De repente um fato que te emociona, de repente um filme que te agrada, alguma coisa que te inspira as lembranças íntimas e você se emociona. Nós percebemos o choro na personalidade infantil diante das adversidades quando o choro substitui o momento que era para agir, porque a criança não age, só chora. Quando adulto se faz dessa maneira, a mesma coisa acontece. Basta visualizar a seguinte cena. Lembra de quando a criança ia no mercado com o pai e com a mãe, de repente ele quer comprar alguma coisa que o pai ou a mãe ou não pode, ou não quer, ou não tem dinheiro, e a criança dá aquele show, se joga no chão, quer pegar as coisas, faz bagunça no mercado todo, aquela rebeldia. Olhando depois para a vida adulta, quantas pessoas, guardando as devidas proporções, no final
de um término de um relacionamento, ou ela é demitida do trabalho, ou ela não passa no vestibular, ou ela nas variadas idades. Ela poderia até se entristecer, o que é natural diante de uma adversidade. Mas quando ela tem um impulso histérico de chorar, sabendo que aquilo não vai resolver absolutamente nada, a questão é de onde que ele pegou na lista de coisas possíveis para ele fazer. Ele podia emburrar, ele podia estudar mais, ele podia questionar. Na lista, onde é que ele achou essa opção chorar como um elemento que substitui uma ação? Então, quando nós percebemos que isso é uma constante, repetimos, não é o choro isolado por um fato emocionante, mas o choro que substitui um momento que precisávamos agir. Isso mostra que nós temos traços ainda infantis compondo a nossa personalidade, que já deveria ser de adulto. Um outro traço comportamental de uma consciência infantil é quando a pessoa emburra. Eu não sei se vocês conhecem, mas o termo emburrar existe em nossos dicionários. É quando a pessoa se sente contrariada e ela resolve parar como um burro. Aliás, esse termo ele vem do burro estar empacando. O burro é um animal que normalmente ele é utilizado em serviços, em fazendas, em sítios, né? Puxa carroça, puxa um maquinário que realmente trabalha a terra. Porém, quando o burro resolve parar, ele não quer mais continuar, ele fica imóvel, ele para e ele não prossegue a tarefa. Ele realmente não prossegue a ação. Então, o emburrar no ser humano é como se ele também ficasse imóvel, parado e não prossegue a ação que ele deveria tomar. Nós precisamos analisar realmente se existe esse comportamento infantil em nós que estamos na fase adulta. Por quê? É uma postura que você emite, que você manifesta quando você não tem a sua necessidade atendida. Então, na realidade, mais fica na cabeça e na compreensão das pessoas uma manifestação de rebeldia quando você emburra, quando você realmente se lança a mão de ficar emburrando. Então, na realidade, você fica parada, não manifesta nada. Você, na realidade, muitas vezes você está diante de uma situação que você não sabe administrar o que você está sentindo. Então não sabe qual é a ação mais adequada naquele momento. Então você se sente oprimida ou você se sente oprimido, coagido, traído, né? Porque ninguém emburra por nada. As pessoas ficam realmente, muitas vezes até temerosas em tomar alguma atitude. Então prefere calar-se, prefere não expressar o que ela está sentindo, fica quieto ou quieta, porque ele ou ela não quer confrontar o outro, que é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que realmente pode partir para a violência. Então ele fica quieto, emburra e fica ali na dele, não emite nada, mas muitas vezes nós temos que observar que essa atitude, embora infantil, ela previne muitas violências conjugais. Muitas violências entre irmãos e muitas violências, de repente, de pai para com os filhos. Então, ficou quieto, emburrou, se sentiu contrariado, ficou realmente na sua, é uma atitude infantil. Porque qual a postura que você deveria agir? Você deveria realmente tomar uma atitude e falar assertivamente para as pessoas ou para a pessoa que está realmente te contrariando, já que você está sentindo que está sendo contrariado, sendo traído, você deveria estar tomando a atitude e o comportamento de manifestar a sua indignação ou a sua realmente
falta de compreensão, que você realmente não está, inclusive, sendo compreendido ou não está compreendendo a situação que você está vivendo naquele momento. Mas é um traço de comportamento de consciência infantil. Há uma coisa muito interessante em emburrar, né? Que emburrar vem de tornar-se um burro, semelhante ao que ela acabou de explicar. Mas há algo muito interessante aí, que ninguém consegue emburrar outra pessoa, a gente que se emburra. Se eu disser assim, agora eu vou te emburrar, o que eu faço? Eu posso dar motivos, falar coisas que desagradam, mas se vai emburrar ou não, é ela que decide. Ninguém consegue me emburrar, só eu que me emburro. Então percebemos aí que é um comportamento infantil, porque motivos para se emburrar vai ter, mas se eu vou me emburrar ou não, quem decide sou eu. E ele é muito mais presente, muito mais comum no nosso dia a dia, o comportamento infantil de emburrar quando se precisava resolver, falar, agir, ter uma ação. Quem que nunca passou pela experiência de chegar em casa ou chegar no trabalho, tem ali outras pessoas, aí tem alguém de cara feia, porque essa é uma característica do emburrado, ele não quer ser emburrado discreto, todo emburrado quer que saibam que ele está emburrado. E aí você pergunta o que você perguntaria naturalmente, tudo bem? E ele responde, não. Né? Mas o que você tem? Nada. Então, é uma conversa que não anda, é algo que não progride. Se tivesse assertividade, o meu problema é esse, eu estou assim por causa disso, e nós caminhamos em direção a uma solução. Mas quando eu falo assim, o que você quer? Nada. O que você tem? Nada, a conversa acabou por ali. Por isso que ele fica emburrado, ou seja, tornou-se um burro, teimoso, preso naquela situação. Mas não esqueça que isso é o mais importante. O mundo, as pessoas, todo mundo pode te dar motivo, mas somente você que pode emburrar-se. Se diante de uma contrariedade, diante de uma adversidade, de alguém que falou que você não queria ou não falou o que você queria, sempre existe solução. E a solução, ainda mais estudando o domínio pessoal, é ter clareza. Olha, eu não gostei do que você falou, eu não concordo com o que você fez. Sempre a clareza é o caminho que nos leva à lucidez. Quando você diz que não quer nada, fica de cara feia, diz que não tem nada e todo mundo está vendo que você tem, é uma atitude profundamente infantil que não gera solução e, contrário disso, nos mantém na causa do nosso emburramento. E um terceiro traço comportamental de uma consciência infantil é a fácil distração. É a distração é uma desatenção, uma alienação do que está acontecendo no momento, é uma dispersão do seu pensamento. E nós vamos estar analisando se existe esse comportamento infantil agora que nós estamos na fase adulta. Todos nós sabemos que a criança, na fase infantil, as crianças consomem tempo dos seus pais. E muitas vezes os pais ou os adultos que educam essa criança ou que estão com essa criança sob a sua responsabilidade não têm tempo disponível para aquele momento. Então o que eles fazem? O que os adultos fazem? Oferecem distração para que as crianças, através de um brinquedo, através de um jogo, ele consiga desviar o foco e o adulto poder, por exemplo, sair e ir para o trabalho, ou continuar fazendo uma reunião online, ou trabalhar num relatório. Então, ele realmente busca distrair a criança porque ele não tem aquele tempo disponível naquele momento. Agora, acontece esse traço comportamental de buscar a distração também nos adultos. Diante de uma adversidade, diante de um problema, o adulto busca a distração porque ele quer evitar tocar num ponto problemático. Ele realmente não quer enfrentar a situação. Então ele vai se distraindo. Ele fala, vou deixar para depois, ele procrastina, ele realmente busca uma outra atividade que ele inclusive cria uma ilusão para ele próprio que o outro problema
é mais sério que se preocupar do que aquele que ele tinha que resolver. Então, muitas vezes, o adulto, diante de um problema, de uma adversidade, o que ele faz? Se distrai, busca realmente uma outra atividade, um outro assunto, uma outra ocasião para evitar aquilo que naquele momento ele acha difícil de enfrentar. Nós precisamos observar que muitas vezes numa discussão, uma discussão de relacionamentos, você percebe que um dos cônjuges, ou um dos namorados, ou um dos parceiros, ele realmente não quer enfrentar a situação. Então ele diz assim: eu tô cheio de problema, hein? Eu não quero falar nada disso hoje, não. Eu não quero, não, porque eu tenho um monte de prova para corrigir, eu tenho um monte de tarefa para fazer, eu estou com a minha vida cheia de atividades. E foge dessa discussão do relacionamento, dessa DR, né? Nós precisamos, inclusive, identificar em nós se nós não estamos buscando desculpas ou distrações para fugirmos de assuntos importantes. E na realidade, quando a gente começa a ter esta postura, é uma postura infantil, quando você fica justificando todas as faltas de êxito da sua vida, porque você está assoberbado de tarefa, porque você está com muita atividade, porque todas as suas coisas não dão certo. Você deve procurar uma ajuda, porque realmente isso não é possível. Em algum momento as coisas terão que dar certo. Em algum momento a sua atividade não pode estar acima do tempo que você tem disponível. Então você precisa parar para pensar. Às vezes a distração que você está se utilizando não é uma distração de lazer, não, nem de brinquedo, nem de jogos, nem da internet. É você estar sempre se escondendo atrás dos seus inúmeros problemas e inúmeras atividades que você nunca vence. E aí nós chegaremos na seguinte questão: mas por que a distração? Claro que nós falamos da distração em momentos que deveríamos fazer alguma coisa. Por que a distração na criança é normal e no adulto não? A resposta é simples. A criança é distração é normal porque ela não tem outro compromisso. A criança só está assim, olhando o mundo, conhecendo o mundo, ganhando o mundo. Ela não tem atividade de labor, ela não tem compromisso, ela não tem laços afetivos para fazer manutenção, ela não tem um trabalho, ela só vive. Então a falta de compromisso permite que ela vive distraindo-se. Na consciência adulta já não dá. E mais como ele é impelido à vida adulta, empurrado à vida adulta, ele tem marido, namorada, trabalho, mas em tudo ele vai se distraindo. E onde que está a distração aí? Na falta de compromisso. Se na criança a distração é normal, porque ela não tem compromisso, no adulto que tem, distraindo-se, ele fica sem compromisso. Por exemplo, o indivíduo que fica enrolando durante o seu horário de trabalho. Enrolar durante o horário de trabalho é algo péssimo. Para o patrão? Não. Para aquele que enrola. O tempo não passa, ele não se desenvolve, todo mundo vê que ele está enrolando, ele começa a pesar o trabalho, daqui a pouco o trabalho dele vira um inferno. Então ele só perde com isso, mas é uma postura infantil. A intenção, a ideia de que eu estou trabalhando, mas ao mesmo tempo o vício mental da distração. Qualquer conversa, qualquer coisa lhe chama atenção. Então a questão é, quando nós falamos que é fundamental, já citamos em outros vídeos, a pessoa fazer uma análise do seu dia, o que eu fiz hoje, passar em revista todo o seu dia, por quê? Porque de repente ele chega no final do dia e começa assim, olha, passando o meu dia em revista, vendo tudo que eu fiz hoje, vendo meus comportamentos, fazendo uma análise de como foi meu dia, sabe que eu cheguei à conclusão? Nossa, produzi tão pouco. É o primeiro passo. Por que eu produzi pouco? Porque eu fui em determinado lugar, mas fiquei batendo papo. Aí eu voltei e fui pegar uma encomenda e lá conversei mais um pouco. Depois eu parei para falar e ele vai ver que ele se distraiu o dia todo. Isso, ao longo de uma vida, é profundamente comprometedor. Então observe, se você tem uma postura reta, comprometida com aquilo que você faz, qualquer coisa
ou é o tipo de pessoa que vive se distraindo com facilidade, o que compromete todas as realizações. Mais um traço comportamental de uma consciência infantil é quando a pessoa ela não tem senso de valorização, não tem senso de reconhecimento. Ela troca coisas de maior valor por coisas de valores menores. Por exemplo, a criança ela prefere brincar do que ir para a escola. A criança prefere ir para a festa do que realmente ir ao dentista. Ela prefere trocar um benefício maior, né, que seria, por exemplo, ir para a escola, mas está muito distante, por um menor que é imediato, que é realmente ir para uma festa. Então nós precisamos observar se nós temos esta característica em nós enquanto adultos, porque nós vemos muitos adultos que não conseguem fazer, não conseguem seguir um planejamento de futuro. Ele só executa, ele só faz o aqui e agora. Ele apaga fogo o tempo todo, mas não planeja nada além dos 2 minutos seguintes. Ele realmente troca o seu futuro para algumas atividades de lazer amanhã de manhã. Ou troca horas que ele poderia estar trabalhando sobre o seu planejamento de vida por algumas horas de internet no período noturno. Então nós percebemos que o adulto ele pode trazer esses comportamentos com consciência infantil, trocando coisas com maior valor por coisas de menor valor, só porque está no imediato. E esse é muito comum. Quando nós falamos para as pessoas, olha, você vai ter um bem maior, mas daqui 1 ano ou 2, fazendo um curso, fazendo um estudo, só quem pega uma proposta dessa e realmente se dedica e leva seriamente são as pessoas que amadureceram. Senão a falta de compromisso faz com que o indivíduo vá, adote esse comportamento, comece a se desenvolver, mostra interesse, mas assim como a criança, tão logo outra coisa chama a atenção, ele volta e começa tudo de novo. Então, um comportamento infantil está justamente ligado à pessoa que começa infinitos projetos, infinitas coisas, sem acabar nenhum deles, sem concluir nenhum deles. Nós temos uma editora e temos pessoas que estão escrevendo livros há 3, 4 anos e já sabemos que não vão concluir nunca. Por quê? Porque justamente a falta de compromisso, tudo que pede empenho, dedicação, ele começa com ânimo e vai desanimando, vai morrendo, porque os ideais não têm solidez, não têm raízes. Então, se você é assim, tem vários planos, mas troca coisas maiores que pedem empenho por coisas menores que são boas, já evidentemente nós encontramos aí uma personalidade infantil. Você quer ver uma coisa? Nós passamos, ou estamos passando, dependendo da época que você está vendo esse vídeo, pelo período da pandemia. E aí nós ficamos achando realmente uma interrogação. O que passa, né, quando vemos na televisão as pessoas em plena pandemia fazendo bailes, homens adultos, mulheres adultas que não aguentam mais não ter festa. Então elas preferem a festa já do que a saúde depois. É algo que somente a consciência infantil pode explicar. Pessoas adultas, barbadas, formadas, com carro, habilitadas, mas que não conseguem resistir a uma festa. Prefere pôr em risco a própria saúde para estar com um monte de gente que não sabe nem quem é, porque não tem a estabilidade de escolher, não. Do ponto de vista adulto, é melhor eu ficar sem agora para ter mais depois. E mais um traço comportamental de uma consciência infantil é aquela pessoa que é facilmente influenciável. Ela é sugestionável e até manipulável. Nós precisamos fazer essa análise se existe esse comportamento infantil em nós e nesta fase de adultos, porque nós sabemos e muitas vezes nós até agimos equivocadamente
também como pais, como adultos responsáveis por uma criança. Muitos pais, muitos adultos negociam com seus filhos, oferecendo alguns mimos, né? Por exemplo, oferece um doce se ele for estudar e fazer toda a tarefa. Ele vai oferecer umas moedas todo dia que o garoto fizer a sua cama, né? Arrumar a sua cama, arrumar seu quarto. Ele vai oferecer um brinquedo quando a criança se comportar educadamente. Então você percebe que vai sempre existindo uma troca. Você faça isso que eu te dou isso, você faça aquilo que eu te recompenso. Daí, quando nós crescemos, quando nós ficamos adultos, o que acontece? Muitos adultos apresentam esses traços infantis na sua personalidade. Nós percebemos que tem muitos adultos que são facilmente conduzidos quando eles recebem presentes, quando eles recebem favores, quando eles são elogiados ou até mesmo bajulados. Nós vemos pessoas adultas com bastante idade, com muita experiência, se deixando levar por bajulações. A pessoa se deixa levar por elogios vazios, por bajulações, e fica visível que a pessoa não sabe dizer não no momento certo. Ela realmente, se ela tem uma função dentro do trabalho superior, ela se mistura com os subordinados, ela brinca em demasia com seus subordinados, ele quer mostrar para os subordinados, inclusive, que ele está no mesmo nível. Quando isso tem limites, tá tudo certo. Mas quando os limites não são respeitados, fica visivelmente a falta de respeito. Então nós precisamos checar, cada um de nós, se nós somos sugestionáveis, se nós somos manipuláveis ou se nós nos deixamos ser manipulados, porque às vezes você quer alguma coisa também em troca, lembrando lá da sua fase infantil. Então nós precisamos, enquanto adultos, termos posturas, comportamentos de adultos. Quando nós falamos da questão de ser influenciável pelas outras pessoas, alguém poderia dizer assim, não, mas qual é o problema de ser influenciável? E a resposta seria, nós não conhecemos as intenções de quem influencia. Porque a criança ser influenciada pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus adultos importantes, pelas pessoas que estão envolvidos e comprometidos com a sua educação, é uma coisa. Mas quando você é adulto, o que acontece com esse processo de influenciação? As pessoas vão percebendo que você é facilmente influenciável. E quem é facilmente influenciável é facilmente modificável, manipulável. É como se fosse assim, já que eu não tenho solidez, não tenho certeza, não tenho objetivos claros, não tenho objetivos sólidos, já que eu não tenho, eu vou pegar o seu. Já que você está me oferecendo, não faça isso, faça aquilo, como eu não tenho poder de decisão, é mais fácil ceder àqueles que têm. Então a questão é observar se você, tal acontece com a criança, hoje que você tornou-se adulto, ainda deixa, assim como a criança deixava o pai, a mãe e os adultos decidirem por ela, se hoje que você é o adulto, ainda deixa com que os outros adultos decidam por você. E assim, mas como é que eu vou saber se está acontecendo isso? É muito fácil. Quando você começa a se surpreender, fala assim, eu não queria chegar onde eu cheguei. Por que eu cheguei? Quem me trouxe até aqui se eu não queria? E aí nós vamos percebendo que outras pessoas podem estar nos manipulando sem que a gente perceba, e nós, por termos traços de infantilidade, também nos permitimos manipular. A questão é observar se aquilo que era natural na criança ainda acontece hoje conosco. E nós vamos estar então refletindo que a dependência da criança para com alguns adultos que ela admira, adultos que ela considera importante, os pais, os padrinhos, avós, é natural que elas sejam
dependentes desses adultos. Agora, o adulto, quando ele apresenta esse traço de dependência emocional para com as outras pessoas, ele demonstra a sua incapacidade diante da vida. Porém, a autoliderança nos mostra que nós somos capazes de alterar essas disfunções comportamentais. Nós podemos, com disciplina, com persistência e com muita vontade, nós adequarmos a nossa idade mental com a nossa idade cronológica. E nós precisamos estar sempre atentos que para nós termos êxitos em qualquer mudança, nós precisamos ter respeito para conosco, termos atenção para a nossa vida e termos cuidado com a nossa forma de ser e de agir, corrigindo, nos corrigindo em tudo que for necessário para que nós possamos ser autolíderes e termos o domínio pessoal e ter o controle da nossa vida. É natural que alguns traços estejam sempre fazendo presença na nossa vida. E não tem problema se você identificou em você traços de personalidade infantil. A autoliderança, ela parte desse princípio, não tem problema nenhuma deficiência comportamental. Até porque é justamente por achar que é errado errar, que é errado ter problema, que as pessoas escondem os seus problemas. Só é um problema quando você identifica e não quer mudar. Então, se você, de repente, assim, nossa, ouvindo o que vocês estão falando, ouvindo esse vídeo, de repente eu chego à conclusão que eu tenho esse ou aquele outro traço infantil, pode dizer isso sem constrangimento. Não é isso que vai fazer você maior ou menor. A questão é, uma vez identificado, uma vez localizado esse comportamento, que você se empenhe para eliminá-lo da sua vida. Eliminar e substituindo por uma nova maneira de fazer, uma nova maneira de agir. Nós não podemos nunca ter vergonha ou medo de esconder os nossos erros ou as nossas deficiências. Um erro, uma deficiência que nós não queremos mostrar, temos que esconder. E o que fica escondido, fica para sempre. E nós finalizamos o nosso estudo, cujo tema foi Adultos com Consciência Infantil. E quando nós conhecemos esses traços comportamentais inadequados, nós podemos trabalhar para eliminá-los ou, no mínimo, administrá-los. É assim que a autoliderança nos orienta. E aí, seguindo a nossa linha de estudos, para você que acompanha o nosso trabalho, que segue vídeo a vídeo, nossa maratona prossegue. E nós vamos trazer no nosso próximo encontro, próximo vídeo, um tema interessante. Faça de propósito. Pois é, se ficou uma interrogação na sua cabeça, sem conseguir entender exatamente qual é o objetivo desse próximo vídeo, faça de propósito para o seguinte, só de propósito. Encontra a gente lá. Se você achou este conteúdo interessante, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança. E fica aqui o nosso agradecimento pela sua atenção e o nosso carinho e o nosso abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Forte abraço, não esquece, quem domina, controla.